Olha só, Mateus 6, um texto muito conhecido também. Eu quero ler junto com os irmãos aqui. Mateus 6, nós vamos ler do 25 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Olha esse versículo, irmão, 27, Mateus 6, 27. Qual de vós, ou quem de vocês aqui, quem de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu Deus. A ordem é: não andeis ansiosos, porque Deus vai cuidar de tudo. Não é uma coisa assim, se vira, deixa a vida te levar, não. É uma coisa assim, apresenta isso em oração, mas confia, porque o Pai que cuida das aves, o Pai que veste um lírio, uma erva, o Pai que cuida das coisas comuns, não vai cuidar dos seus filhos. Você acredita nisso? Só que as nossas atitudes muitas vezes vão numa direção contrária a isso. Meu coração acredita, mas eu olho com mais razão do que com fé. E aí eu me preocupo, por quê? A preocupação em excesso, escuta isso, irmão. Isso daqui é uma lapada na minha cara e na sua. Quem sabe o que é lapada? Um tapão na cara. Na minha cara e na sua. Na minha cara e na sua. Amém? Isso aqui é um tapão na nossa cara. Por quê? Porque se a gente acredita que Deus vai cuidar de tudo, a gente não fica ansioso. Se eu estou ansioso é porque eu estou desconfiando que Deus não vai dar conta. Ou então, que Ele não está nem aí para mim. E se eu sou filho ou filha, Deus vai cuidar de tudo. Amém? Então eu não preciso andar ansioso. Por isso Paulo fala: não andeis ansiosos, não fiquem preocupados, porque Deus já sabe o seu dia de amanhã, Ele já está cuidando de todas as coisas. É isso. Então por que a gente se preocupa? Porque o que eu vou comer amanhã, né? Como eu vou me vestir? Tenho que trabalhar mais, eu tenho que ir atrás, eu tenho que me virar, eu tenho que dar conta. Eu não posso repetir a história, eu preciso dar o exemplo. Irmão, ninguém é super-herói, você precisa tirar esse container das suas costas e viver na simplicidade do que Deus tem preparado para a sua vida. Se Deus cuida do lírio do campo, e nem Salomão, em todo o seu resplendor de glória. Quem viu o Daniel ministrando aqui hoje? Com o colete dele aqui, ó.
Fica de pé aí, Daniel. Isso, irmão. Aí, ó. Pronto, olha, ó. Olha o colete do cara, olha o estilo dele. Ele não é só líder de teen, ele é um líder estiloso de adolescente. É isso. Fica de pé, Gisele, aí do lado dele, aí, ó. Isso. Casal teens aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Se nem o Daniel e a Gisele, com todo esse esplendor, se nem o Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio, por que que nós vamos ficar preocupados, irmãos? Eu combinei, o Daniel vai me dar R$10 depois. Nós nos preocupamos com coisas pequenas, irmãos. Nós parece que fomos programados para isso. A nossa mente parece que é limitada. Nós queremos acreditar que Deus está acima de tudo isso, porque nós sabemos, ouvimos, nós lemos, mas parece que há uma programação dentro de nós, um bloqueador dizendo para você não é desse jeito, você precisa se preocupar, você tem que se matar, porque senão as coisas não vão acontecer na tua vida. Está repreendido isso nas nossas vidas no nome de Jesus. Não andeis ansiosos. É um comando, é uma ordem, uma direção. Como nós falamos a semana passada sobre exercitar o que nós estamos aprendendo aqui. Se o vento bater, nós vamos falar, o Senhor tem poder de acalmar o vento. Quando a ansiedade bater na sua porta, você vai falar: ansiedade na minha vida você não tem vez, porque eu confio no meu Deus e Ele tem o controle de todas as coisas. Tem alguém que tem coragem de viver isso? Perceba, a nossa série está falando sobre estar vivo. E estar vivo é saber de tudo isso. Viver é colocar em prática tudo isso. Eu estou na igreja e eu sei de tudo isso. Eu ando com Deus e eu sei de tudo isso. Eu leio a Bíblia e eu sei de tudo isso. E isso é estar vivo. Agora viver é colocar o que eu sei, o que eu aprendi em prática. Então eu não vou andar mais ansioso, porque o Senhor, o meu Deus, vai trazer o meu arroz e feijão para minha casa. É fé, irmão. Nós precisamos acreditar. Então, segundo, não é uma sugestão, é um comando, é uma ordem. Amém? E ordem de Deus a gente obedece e pronto. Terceiro, fale com Deus sobre tudo. Irmão, isso daqui é uma chave. Pega esse código. Fale com Deus sobre tudo. Porque tem algumas coisas, irmãos, que nós caímos no erro de dizer: isso é tão pequenininho, eu não vou encher o saco de Deus com essas histórias. Eu não vou ficar falando dessas coisas com Deus, porque Deus, Ele tem que cuidar do hospital do câncer lá, que está todo mundo doente. Talvez você não declare isso, com essas palavras ridículas que eu acabei de usar. Mas isso é o que nos direciona muitas vezes. Se você tem um problema, fale com Deus antes que esse problema cresça. Porque muitas vezes o que nós fazemos é pedir socorro para Deus. Porque não tratamos no começo, o negócio vai virando uma bola de neve, vai ficando violento, e chega algum momento que a gente percebe que vai morrer, que não tem mais o que fazer, que vai acabar tudo, que vai perder tudo, que vai destruir tudo, que o casamento vai acabar, que o filho vai desviar, que a empresa vai fechar, e a gente lembra que existe um Deus que ouve o que a gente fala. Aí a gente fala o quê? Senhor, me salva. Tira eu desse buraco que eu entrei de novo. Agora o que nós precisamos fazer? Senhor, não deixa eu entrar no buraco. Senhor, me ajuda a desviar de todos os obstáculos. Meu Deus, se eu estiver fazendo alguma coisa que vai me tirar do que o Senhor tem planejado para a minha vida, impede isso, fala comigo, me mostra, Senhor, me direciona. O mesmo texto que a gente leu, irmãos, vamos lá, Filipenses 4:6. Olha só o que ele diz: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas, diga todas,
Melhorou. Pode melhorar ainda, mas tá bom. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, vossas petições, declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica. Diga oração e súplica. Fale tudo para Deus, irmão. Como que eu falo para Deus? Através da minha oração, através da minha súplica, através da minha conversa, do meu diálogo, do meu relacionamento com Deus. Mais um tapa, quem está preparado? Se eu colocasse um dia os tópicos, primeiro tapa, ia ser legal também, né? Segundo tapa, mais um tapa aqui, irmão. Aonde tem muita ansiedade, tem pouca oração. Dá para entender? Se tem muita ansiedade, tem pouca oração. É como se fosse uma gangorra. Se tem muita oração, a ansiedade vai cessando. Quem entende isso? Agora, irmãos, tem oração que é oração de fariseu. Que é o quê? É a oração que eu já estou acostumado a fazer todo dia. Ah, o bispo está falando heresia. Então enxergue como você quiser, irmão. Tem oração que é vazia, que é costume, que é religião. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de você sentar no seu sofá, de você ir em algum lugar na sua casa onde você está acostumado a orar e falar: Senhor, eu preciso conversar com o Senhor hoje, eu preciso ouvir a sua voz, eu quero trocar uma ideia com Deus. Não é: Pai Todo-Poderoso, Deus de todas as coisas, toma conta da minha família, em nome de Jesus, amém. Se eu tenho uma petição, se eu tenho uma solicitação, se eu tenho alguma demanda, algum problema, eu vou falar sobre isso na minha oração. Quem está entendendo? Meu Deus, eu sou viciado em masturbação. Eu preciso sair disso. Eu não consigo sair, eu fico ansioso. Aí a minha mulher vem para ter relação. Eu não quero ter relação, porque eu acho que vai dar errado. Aí eu saio da relação e vou me masturbar. Tem criança aqui hoje, gente? As crianças estão tudo lá para depois, né? Porque a gente tem que falar das coisas aqui, irmão. Porque tem muito casamento acabando, porque as coisas estão sendo varridas para debaixo do tapete. Porque você não fala com Deus sobre essas coisas. E você tem que falar sobre tudo. Diga: eu preciso falar com o meu Pai sobre todas as coisas. É através das nossas súplicas, através das nossas orações. Senhor, me perdoa, porque eu disse que eu não ia falar mais da vida de ninguém, mas eu falei de novo hoje. Tira de mim o bloqueador chamado fofoca que habita dentro de mim. Nós deveríamos ter coragem de orar dessa maneira. Dar nomes. Falar: Senhor, eu sou um pequenininho. Eu nem sei porque o Senhor me escolheu, mas me ajuda. Me limpa. Me sara. Eu preciso falar nas minhas orações sobre tudo. Sobre todas as coisas. Eu preciso ser honesto com Deus. Aonde tem muita oração, tem pouca ansiedade. Então o que nós precisamos fazer? Orar. Gente do céu, quantas vezes você já ouviu um pastor, um líder, alguém falando para você: você precisa orar mais? Sabe o que eu tenho para dizer? Era verdade. As respostas de muitos problemas que nós temos serão solucionadas, alcançarão as nossas vidas no momento em que nós voltarmos a uma vida de oração. Alguém entende isso? Não deixar acumular. Pai, eu errei hoje. Você viu o que eu fiz? Falar em vergonha, eu passei uma vergonha no trânsito essa semana. Quem passa vergonha no trânsito? Essa semana tem uma feira ali na rua de casa.
da rua de trás de casa, eu moro na Tupi. É um caos quando tem aquela feira ali. Aí eu tô vindo na rua, 2 carros parados aqui, 2 carros parados aqui, só passa um carro, pastor Arlen. Pastor Arlen sabe do que eu tô falando, né? Vai me entender, vou até olhar para você que você vai ter mais misericórdia comigo. Um carro aqui, só passa um. Aí eu tô vindo na rua, de boa, 20 por hora. Aí vira um abençoado assim, ó. Vira com tudo na rua e bica de frente aqui. Fica os 2 carros de frente. Quem já viu isso? Aí o que acontece para ajudar? Um carro atrás de mim, um carro atrás dele. Trava tudo. Aí eu parei o carro de frente com ele, tirei as minhas mãos do volante e fiz assim, tipo, e agora? O que a gente faz, né? O cara abaixou o vidro, falou assim, calma, pastor. Um cara que não é da igreja, tá? Não é crente. Mas sabe que eu sou pastor, respeito e fala, calma, pastor, desculpa. Eu virei aqui errado, aqui dia de feira é muito difícil. Começou a se justificar ali, onde eu enfiava a minha cara, né? Podia ter ido embora sem essa, né? Quase que eu falei, não, desculpa eu, calma, já vou sair de ré aqui. Por quê, irmão? Porque a gente está todo assim, ó, acelerado, com pressa. Um quer tomar a vez do outro, um quer chegar primeiro. Quando o outro quer passar na tua frente, você já fica todo irritado. Faz algum sentido com alguém que é temperado, cheio do Espírito Santo? Não faz. Mas isso é recorrente na nossa vida. Acontece toda hora. Então, nós precisamos ser temperados, nós precisamos ter domínio próprio, e tudo isso vem através de uma vida de oração. Você entende? Resumindo a história, você precisa orar mais. Orar todo dia, toda hora, falar com Deus. E é o seguinte, Senhor, eu estou aqui de novo. Você viu o que eu fiz no trânsito hoje? O irmão lá tá vendo lá as pregações no Instagram. A equipe da mídia colocando lá os reels, tá tudo muito legal, um monte de gente vendo. Aí eu vou lá e prego e a galera põe a Meg filmando aí, seja calmo, perdoa. Aí vai no trânsito, o pastor já abre os braços no carro. Aí eu digo, Deus, você viu? Como se ele não tivesse visto, né? E nem tivesse lá. Como a gente é pequeno, irmão. Como a gente é falho. Mas o que complica mais essa história? A gente vai perdendo a noção disso. Por quê? Terceiro tapa. Eita glória. Eu ia deixar para o outro, mas já dei 1 e 2, agora é o 3, tá? Eu e você, a gente se acha a última bolacha do pacote. A gente se acha. Olha pro teu irmão aí. Olha para ele. Ele tem cara de que se acha? Tem alguém que fez até assim, ó. A gente se acha, irmão. Tem alguém que diz ainda é a última Coca-Cola no deserto, né? É que essa igreja está quase sendo liberta aqui. Uma boa parte nem toma mais Coca-Cola, né? Todo dia eu fui numa festa, abri o freezer e fiquei feliz. Tinha mais água com gás do que Coca-Cola no freezer. Eu digo, olha, o negócio tá... é benção. Aí você entende isso, irmão? Nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento, de oração. Por quê? Porque nesse momento o Espírito Santo vai falar, eu tentei te avisar. Aí você vai falar, eu que sou teimoso, não vou ser mais da próxima vez. A ansiedade vai, ó. Eu tenho uma coisa para te dizer, irmão. Talvez, escuta isso, não é com alegria que eu te digo. Talvez você vai ter que lidar com a ansiedade para o resto da sua vida. Você entende isso? Você vai ter que lidar com isso para sempre.
Mas todos os momentos que você tiver relacionamento com Deus e vida de oração em dia, a ansiedade perde. Tudo isso é transformado na sua vida. No momento que você começa a tirar o pé, ela bate na porta. É quase um espinho na carne. Quem sabe não era esse o espinho na carne do Paulo, né? Quarto e último, encerro com isso. Dia a dia, não andeis ansiosos. Nós precisamos entender que a nossa vida é dia após dia, amém? Eu vou ler 6:34, Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus 6:34 diz assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Olha só, essa versão é muito legal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. O mal de hoje já é suficiente. Se você somar o mal de amanhã junto com o que você já tem que encarar hoje, é insustentável. Então não se preocupe com o amanhã, amém? Amanhã está na mão de Deus. Vamos se preocupar com o hoje, porque se você se preocupar com o hoje, se você der atenção ao dia de hoje, você vai separar bem as suas sementes, você vai preparar bem o terreno, e o dia de amanhã vai ser bem melhor na sua vida, porque você cuidou do hoje. Está tudo escrito, irmão. Eu quero encerrar com um versículo que está em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, teve uns 10 aleluia, melhorou já, mas eu vou repetir. 1 Pedro, nós vamos encerrar com isso, capítulo 5, versículo 7. Olha só o que o Pedro está falando: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, Deus, porque Ele o Pai, porque Ele o Salvador, porque Ele o provedor, porque Ele o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele tem cuidado de vós.